Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco Pereira Soares, já todos percebemos que as parcerias público-privadas constituíram o veículo privilegiado que foi seguido pelos vários governos anteriores para proceder a um conjunto de investimentos que eram considerados importantes, que eram investimentos de considerável monta, e a forma utilizada para os fazer na altura, não fazendo repercutir sobre a despesa pública e sobre o déficit, foram as parcerias público-privadas. Dessa forma se fizeram investimentos que nós consideramos genericamente, pontualmente, num caso ou noutro, poderíamos discutir se determinados investimentos justificavam, mas consideramos que genericamente foram investimentos importantes, grande parte deles, grande parte das chamadas SCUTs que foram construídas contribuíram consideravelmente para a aproximação de determinadas regiões do interior do país às regiões mais desenvolvidas. De qualquer das formas, sempre ficou claro da nossa parte que entendíamos que a forma correta de fazer esses investimentos e a forma de melhor controlar esses investimentos era a obra pública e não a parceria público-privada. Não foi esse o entendimento dos governos, fizeram-se as parcerias público-privadas, fizeram-se os investimentos que se fizeram, enfim, que agora são, nos casos corretamente, noutros casos postos em causa. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta metodologia seguida. Se acha que estas concessões, que estas parcerias público-privadas foram, e agora, passado também este tempo, talvez melhor se analise, foram a forma correta de fazer estes investimentos, todas estas concessões. Agradeço-lhe a sua resposta, tanto mais que inicialmente parecia que estava um pouco renitente em falar sobre essa questão, mas é importante a opinião que dá. De qualquer das formas, foi importante a resposta que deu, até porque quando aí argumenta que haver quem diga que desta forma se passa para o futuro, no fundo, as despesas que se fazem hoje, esse argumento nunca o utilizamos. Até porque, se o Estado fizesse a obra pública, também precisava de financiamento esse que era pago ao longo do tempo. Isto é uma questão, ou o financiamento é obtido pelo Estado hoje para pagar uma obra e vai pagá-lo durante o ano, ou há um parceiro privado que o obtém e depois, obviamente, se paga por isso. O nosso entendimento é, sem dúvida, que sai mais caro assim do que seria se fosse público. E, aliás, ontem o Dr. Jorge Coelho esteve aqui connosco, e com a sua forma habitual, desassombrada de falar sobre as questões, fez aqui uma afirmação que há uma pergunta feita pelo meu camarada Bruno Dias, que eu achei muito interessante. Dizia ele que, quando era ministro, não tinha responsabilidade direta sobre esta matéria, sobre as questões das concessões, salvo erro, final dos anos 90, discutia-se a questão das parcerias, e na altura um dos argumentos que foi utilizado, não vários, para além de, obviamente, ter sido uma opção do governo de então, não era o único argumento, mas um dos argumentos que foi utilizado para se recorrer às concessões em detrimento de uma obra pública é que a banca internacional só assim financiaria a obra. Eu quero lhe dizer que fiquei de boca aberta, porque pergunto porquê é que a banca internacional só financiaria uma obra se ela fosse por concessão e não financiaria a obra se ela fosse uma obra pública. Não sei se lhe posso fazer esta pergunta assim, ou se mais uma vez não... Já percebi, portanto, que a sua participação nestas concessões é na fase da renegociação. Concorda com a introdução de portagens nas SCUTs? Eu fiz um exercício, não sei se no âmbito da renegociação, por acaso, fez esse exercício, que foi para algumas SCUTs, não, reconheço que não o fiz para todos, fiz para algumas, enfim,
que foi, o exercício foi este. Comparei o que é que as várias concessões que foram feitas, qual foi a receita que tiveram em 2011 de prestação de serviço, portanto, ainda na ótica de escudos, portanto, qual foi a receita que tiveram. Fiz em alguns casos, fiz para a A23, fiz para a Costa de Prata, fiz para o, salvo erro, para o interior norte, também fiz este exercício, que foi, comparei qual foi a receita, de acordo com o relatório de contas das várias concessionárias, tiveram em 2011 de prestação de serviços, no fundo da disponibilização da infraestrutura às pessoas sem pagar, em 2011, com aquilo que a Ernst Young, em 2012, e a partir daí, eu fiz o exercício para 2012, estima de serviço de cobrança de portagens, porque digamos que as concessionárias tiveram que colocar a cobrança, tiveram de colocar o serviço de portagens, pagamento por disponibilidade, a receita de portagem, obviamente que é entregue ao Estado, para chegar ao encargo público líquido, em 2012. E, invariavelmente, cheguei a esta conclusão. E gostaria de, enfim, de colocar perante este resultado, que é: o Estado paga mais, portanto, por disponibilidade em 2012, é evidente que estamos a falar, e eu só não uso estes números, enfim, só acho que eles não têm todo o rigor, porque o resultado, precisamos do relatório de contas de 2012 para aferir se esta estimativa, ou se esta previsão da Ernst Young se confirmou. Portanto, o Estado acaba por pagar mais em 2012 do que pagava o Estado. Por exemplo, posso-lhe apresentar aqui o caso que é fácil de perceber assim. O caso da A23. Receitas de prestação de serviço em 2011, 116,6 milhões de euros. Em 2011. Em 2012, serviço de cobrança de portagens, que a Ernst Young estima naquele quadro que apresentam lá no final, 8,9 milhões. Pagamentos por disponibilidade, 130,9 milhões. Ou seja, total de encargos, basicamente 140 milhões. Receita pública de portagens, 19 milhões, estimativa na altura, que a Ernst Young apresenta. Encargo público líquido, 120,8 milhões. Não há nenhum número, são os números que vêm no quadro deles para 2012. Conclusão que se chega, o Estado, se isto se verificou, portanto, há aqui uma questão que é, se verificou, o Estado pagou mais, ou vai pagar mais em 2012, as pessoas pagam portagens, portanto, e neste processo só há um vencedor, que é o concessionário. É isto que está, enfim, está a dizer que não, provavelmente terá números, e será interessante ouvi-lo. Dr. Francisco Pereira Soares, a ver se eu percebi bem, o que nos disse há bocado foi que as receitas, o princípio básico foi as receitas das escudos correspondem mais ou menos às receitas das disponibilidades. Explicou também que as receitas de disponibilidade dependiam em grande parte, cerca de 70% a 80% deste modelo econométrico de previsão, 70% a 80% do crescimento do PIB. Então, a receita de disponibilidade é bom para o concessionário, porque ele, na verdade, não tem a restrição que existe hoje. Digamos que a receita de disponibilidade é hoje... tem hoje muito pouco a ver com a realidade, porque, na verdade, com portagens há muito menos gente, há muito menos carros a circular. Isso sempre foi sabido, quer dizer, não... Por isso é que houve que alterar a matriz do contrato. Porque ao introduzir portagens baixa o tráfego, não se pode continuar a dizer às portagens que elas recebem por cada carro que passa. Porque passam a passar muitos menos carros e elas dizem que não chega. Está bem?
Mas a verdade é que a concessionária tem custos de manutenção das autoestradas muito menores, porque corre muito menos tráfego. Para além disso, as estradas nacionais paralelas têm muito mais custos de manutenção, a sinistralidade sobe, a atividade económica das zonas que estavam a ser atingidas são afetadas. Eu pergunto, quem faz estas contas? Era um pouco aquilo que eu vinha dizendo, é que o benefício que o Estado retira daqui é o benefício resultante das portagens, digamos, das portagens que está a cobrar, só que há aqui é uma leitura parcelar da realidade, porque o Estado ou quem representa o Estado esquece dos custos acrescidos que tem no atraso do desenvolvimento das regiões, na degradação das vias, no aumento da sinistralidade, e isto é um negócio que eu pessoalmente diria, se eu fosse concessionário, a única coisa que aqui foi colocada e que efetivamente, enfim, vale a pena levar em conta é a questão da fiscalidade. Enfim, aí parece-me que há um ganho. Quanto ao resto, não há ganho nenhum. Vendo menos tráfego, há menos necessidade de alargamento das vias, obviamente também eles fazem menos investimento. Também não têm que fazer o correspondente investimento ao alargamento. Claro que aqui a grande questão é que o investimento, ao ser feito, tem uma taxa de rentabilidade muito elevada e eles querem fazer o investimento porque é disso que vivem. Mas isto não tem nada de negativo. Efetivamente, fazem investimento e depois tiram a rentabilidade. Fazendo uma síntese, se é que é possível fazê-la, e provavelmente ela é demasiado simplista, a sensação com que eu fico foi que o que se negociou foi a questão da fiscalidade, que eu considero que não é irrelevante, a necessidade de colocar pórticos que eles pagariam e, a partir daí, as portagens que eles pagariam, quer dizer, que eles fariam um investimento e depois o Estado paga. Portanto, a necessidade de colocar pórticos e de assumir esse investimento, e o Estado vai pagando ao longo do tempo, e depois, a partir daí, o Estado introduz portagens, recebe a receita da portagem. Não vejo aqui na renegociação mais nada de relevante, para além do ónus que é para as populações, que eu acho que é a grande questão que está aqui colocada. É o ónus para as populações de pagar portagens, o que é, do nosso ponto de vista, um completo disparate, e a grande mais-valia que eram as scooters desapareceu com a introdução de portagens.